Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. E hoje eu começo nosso encontro com uma pergunta instigante para provocar a sua reflexão. É possível que um grupo de estelionatários consiga alterar o destino de uma nação? É possível que um grupo de estelionatários espalhados por várias estruturas aqui do nosso país consigam rasgar a nossa Constituição, quebrar a harmonia entre os poderes, diminuir ainda mais os direitos do povo brasileiro, colocando uma ditadura para conduzir os destinos do nosso país? Pois bem, você já deve estar imaginando para que lado essas respostas podem surgir. Nós vamos abordar algumas questões aqui, porque eu tenho visto ainda muita preocupação de muitas pessoas em relação ao que vai acontecer a partir do dia 7 de setembro aqui no nosso país. Se você está chegando agora e está nos conhecendo, seja bem-vindo. Se inscreva aqui no nosso portal também. Participe sempre dos nossos chats antes das 17 horas, quando a gente entra no ar. Mande seus comentários, porque são sempre lidos, são muito importantes. E dê o seu joinha para a gente chegar a mais pessoas como você. Vamos seguir em frente, que tem muitas coisas interessantes hoje aqui. Normalmente, a gente não deve entrar em assuntos que a gente não domina. Eu nunca entro em assuntos teológicos, eu não vou discutir Bíblia, discutir assuntos de qualquer religião com qualquer pessoa, porque eu não tenho conhecimento para tanto. Mas quando eu vejo pessoas que são supostamente do mundo religioso entrando no mundo da política, do direito constitucional e do direito penal, e sobretudo iludindo pessoas ou levando pessoas ao erro, ao engano, aí a gente tem que entrar no debate. Sobretudo quando essas situações todas colocam em risco a segurança do povo brasileiro toda, a nossa soberania, a nossa pátria, nosso Estado de Direito, que ainda é muito frágil em muitas situações, ainda não fez chegar à maior parte do povo brasileiro direitos e garantias, mas enfim, é o que nós temos e a gente não pode abrir mão daquilo que já foi conquistado por conta de estelionatários misturado com lunáticos. Do que eu estou falando? Bom, em primeiro lugar, algumas pessoas do campo religioso têm se metido em política de uma forma absolutamente promíscua, de uma forma absolutamente estelionatárica. Eles estão fazendo convocações por todos os lados para que os seus fiéis compareçam às praças públicas para lutarem a favor da liberdade de expressão. Gente, vocês conseguem imaginar, num país que as pessoas não estão comendo, as pessoas estão passando fome, o desemprego está muito grande, nós temos vários problemas sociais ligados à saúde, educação. Vocês acham que as pessoas estão com necessidade de protestar contra a liberdade de expressão? Será que nós estamos tendo a nossa liberdade de expressão cerceada? Os mesmos indivíduos que estão convocando manifestações estão tendo a liberdade de expressão cerceada? Gente, as redes sociais, elas permitem que a gente diga qualquer coisa, exceto se a gente transgredir, a gente ousar a enfrentar determinadas situações. A gente não pode fazer apologia de determinados comportamentos antissociais, comportamentos que visem a guerra civil, a exclusão, o extermínio, enfim. Várias expressões aqui que eu nem vou falar aqui, porque senão o YouTube dá uma limada, né? Enfim, nós não podemos fazer apologia de uso de drogas, enfim, de várias situações. E quando isso é coibido pelas plataformas, nós estamos diante de um cerceamento de opinião. Não é isso, né? O que se cerceia normalmente são as atitudes criminosas que levam as pessoas a erro, a engano, a autolesão, a uma série de problemas. Mas essas figuras que sabem disso e estão convocando as pessoas para razões ou para motivações que eles sabem que não existe o cerceamento da liberdade de expressão, e nem a nossa pátria está correndo o risco imaginário, porque nós hoje concretamente estamos tendo nosso país entregue a todo tipo de interesse transnacional, interesse de grupos capitalistas. Os mesmos fiéis que estão sendo convocados para irem às praças são aqueles que estão tendo seus direitos previdenciários sonegados, a sonegação do seu direito à saúde, que estão morrendo nos hospitais contaminados por conta do negacionismo, são as pessoas que estão passando fome, são as pessoas que estão tendo dificuldades de moradia. Enfim, a prioridade dessas pessoas é ir para as ruas para protestar a favor da liberdade de expressão. Essas figuras estão convocando os seus fiéis para defender a liberdade de criminosos estarem praticando crimes pelas redes sociais. E as convocações são muito
muito salafráricas. E aí eu vou ter que colocar para vocês um link aqui de uma matéria falando do perfil do estelionatário de uma maneira geral, porque é como a gente tem que classificar alguém que sai do mundo religioso para interferir na questão política de uma forma malévola, né? Vamos pegar aqui a convocação dessa gente, porque eles parecem muito esses vendedores de produtos nas TVs, né? São garotos propagandas, são figuras que tentam seduzir as vítimas para o engano. Vamos ver se tem algum fundamento aqui e se você, quando olha para essas figuras, você fala assim, puxa, tá aí um cara com muita credibilidade. Eu compraria um carro usado dessa figura. Vamos acompanhar aqui rapidamente, vamos lá. Em favor do Brasil e da liberdade de expressão. Vamos todos lá. Fala, minha gente, nesse 7 de setembro eu te espero às 9 horas da manhã no posto 5 de Copacabana. Olha só, esse vídeo não é meu, mas olha só que ato falho dessa gente. Entre um pastor e outro, eles colocam aquele barulho de caixa, né? De caixa registradora, né? Reparem só. Manifestação pacífica pela liberdade de expressão e pela nossa pátria. Até lá. Olá, quero convidar você para dia 7 de setembro, a partir das 9 horas, no posto 5, em Copacabana. Nós fazemos uma grande manifestação pacífica em favor da liberdade de expressão. Vem cá, alguém está tirando a liberdade de expressão do meu amigo aqui? Ele não está podendo falar o que ele quer, não? Vamos seguir em frente. E observe o barulhinho do caixa eletrônico sempre, né? Caixa registradora. E do nosso Brasil. Até lá. Queridos, está confirmado. 7 de setembro, posto 5, Copacabana, em favor do Brasil. Povo querido do Rio de Janeiro, pastor Felipe Valadão passando. Esse tá feliz mesmo, né? Esse parece que tá vendendo cartilagem de tubarão, remédio para queda de cabelo, para conter queda de cabelo, remédio para emagrecer. Esse tá super feliz, né? Tá vendendo o Eldorado aí para você, para manifestação, que tudo vai mudar na tua vida. Para confirmar presença, 7 de setembro, 9 da manhã, na praia de Copacabana, posto 5, nós vamos clamar e marchar pelo Brasil. Vai marchar pelo Brasil, né? E as pessoas vão sair dessa marcha com a gasolina R$7, com o feijão mais caro, o óleo de soja mais caro, a vida concreta está totalmente sacaneada, no entanto, eles estão ali vendendo essas ilusões para essas pessoas. E por isso que muita gente fica com preocupação, fala assim, puxa vida, nós estamos nas mãos aí de vigaristas, né? E ontem eu mostrei para vocês um vídeo, mas vale a pena a gente rever aqui de uma forma mais crítica. Como nessas manifestações aqui, tem ex-ministros, quer dizer, ministros são ex-militares, o governador do estado, numa situação totalmente constrangedora de um profeta ali, dizer que o Bolsonaro foi escolhido por Deus e vai ser escolhido novamente. Para quê? Para a gente ter mais 600 mil mortos no nosso país? Deus, de fato, ele gosta do povo brasileiro? Com tantas pessoas no mundo, aqui no nosso país, ele teria escolhido uma pessoa como Bolsonaro? Por quê? Faz sentido isso? Gente, é uma situação constrangedora, mas isso ilude muitas pessoas, são crédulas, né? Acreditam nessas figuras aqui, a gente vai ver daqui a pouquinho o perfil delas. Mas reparem só a situação, o pastor aqui ele chega a fazer pausa, como se ele tivesse de fato conectado com Deus aqui nessa conversa. Vamos lá. Que Deus vai escolher. Mas hoje Deus manda lhe dizer: eu o escolhi uma vez e vou escolhê-lo de novo. Glória a Deus, aleluia! Vou usá-lo para mudar a sorte desta nação. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Nem o Egito teve tanta praga ao mesmo tempo, né? As pragas foram se sucedendo. Não é possível. Gente, é uma coisa assim, a gente tem que levar com ironia esse tipo de situação, né? Aqui no nosso portal, felizmente, tem muitas pessoas que são evangélicas. Eu tenho evangélicos na minha família, eu discuto com eles e nenhum deles se identificam com essas presepadas, com essas falas estelionatáricas, né? E dentro das falas estelionatáricas, a gente vê situações que estão circulando na internet hoje, que é um vídeo do Eduardo Bananinha reclamando que a gasolina estava no Brasil a R$ 2,50. Nos Estados Unidos a gasolina continua ainda a 0,57, ou 57 centavos de dólar o litro.
Então, vocês vejam agora se o Eduardo Bananinha teria coragem de vir para as redes sociais para reclamar do seu papai. Porque o seu papai, junto com o Paulo Guedes, que são os responsáveis pela vida real, pela lucratividade que a Petrobras está colocando na mão de banqueiro. Os lucros e dividendos da Petrobras não estão sendo rateados para que nós tenhamos uma gasolina, um combustível mais barato. Não, é para ir para a mão de banqueiro, os principais acionistas da Petrobras. Então, no mundo dos estelionatários, evidentemente, eles não vão reaparecer agora para falar a mesma coisa, né? Fazer a mesma crítica. Vamos acompanhar aqui. 2,17. Vamos ver quanto que vai encher o meu tanque. $12,96. Botei meio tanque de gasolina. Obrigada, Dilma. Imagina pagar R$12 e botar meio tanque, hein? Tá vendo aí, a Dilma? 24 reais sem tanque. E olha que nós somos donos do petróleo, né? Autossuficiente, né? Isso aí. Mas é isso aí. Nós somos os donos do petróleo e autossuficientes. Aí, pessoal. E pagamos o preço mais absurdo. Agora você está pagando o preço da Lava Jato, lá da corrupção do pessoal que desviou do Petrobras. Pois é, Bananinha. Não vai falar agora do papai, que a gasolina está R$7. Não vai falar para as pessoas que estão sendo convocadas pelo Malafaia, ética terva, para que elas caminhem a pé, porque o combustível está a R$7. Não vai falar também dos preços que vão sendo aumentados por conta do desgoverno que nós temos no nosso país. Gente, o que nós estamos vivendo, infelizmente, essas pessoas que estão indo para as manifestações, elas não conectaram com Alexandre de Moraes, liberdade de expressão. Isso não tem nada a ver. O responsável se chama Jair Bolsonaro e Paulo Guedes. As pessoas que estão com as falas estelionatárias iludindo uma boa parte do povo brasileiro. E essa figura que acabou de aparecer aqui nesse vídeo foi a senhora Carol Heller. Ela hoje está trabalhando, paga com seu dinheiro, com meu dinheiro, na empresa brasileira de comunicação, a EBC, que o Bolsonaro disse que ia acabar, mas ele colocou ali também um grande cabidinho de emprego. Então a moça que está aqui um pouco machucada se envolveu numa briga com uma pessoa de direita, por razões apontadas ali, foi ciúme, que ela tem uma namorada, enfim, brigou, enfim, e o rapaz lá de direita não foi muito tranquilo na reação, ela ficou nesse estado aqui. Mas a senhora que apareceu nesse vídeo, amiga do Eduardo Bananinha, está sendo paga com o meu e o seu dinheiro e provavelmente não vai fazer nenhum vídeo falando que a gasolina está R$7, porque quando a pessoa tem esse perfil, tem essa falta de caráter, de responsabilidade pública, é isso que acontece quando eles estão numa situação que eles deveriam se pronunciar, eles somem, eles se escondem para cima e para baixo. E sobre manifestações, é por isso que eu digo para vocês, a gente tem que ficar preocupado com o que vai acontecer aqui no nosso país. O Bolsonaro pode colocar muita gente na Avenida Paulista. Gente, se a gente olhar essa matéria aqui, 23ª parada LGBT reúne 3 milhões e se firma com um dos maiores eventos turísticos de São Paulo. São 3 milhões de seres humanos se manifestando pacificamente nas ruas para enaltecer seus direitos, conquistas sociais, celebrar a vida, celebrar o amor, celebrar a união, celebrar a fraternidade. E o nosso país continua absolutamente a mesma coisa depois dessas manifestações aqui. Porque haveria de haver algum tipo de mudança. Aqui é uma foto, eu vou disponibilizar o canal para vocês aqui, para vocês verem o tamanho das manifestações. Tem matérias também que colocam. A gente pode resgatar aqui, tem muita matéria, que tem uma matéria aqui do SBT, falando disso aqui. Pode ser só festa ou um carnaval, mas a parada do orgulho LGBT é também crítica social e luta por direitos. Em 2006, ele... E aí vai a matéria falando dessa manifestação muito bacana, enfim, que é a praça, é o lugar do povo se reunir, o povo protestar. Agora, levar pessoas para protestar a favor da liberdade de expressão, essas pessoas, por exemplo, esses 3 milhões de brasileiros estavam ali com a sua liberdade de expressão cerceada, estão sendo violentados no seu ir e vir, nos seus direitos sociais, enfim. Nós temos que reunir, sim, para conquistar mais direitos, e não para fechar instituições, para suprimir direitos.
Essa gente que está se manifestando, de fato, nesse sentido, são pessoas que estão absolutamente numa estratégia que mistura estelionato, a vigarice e a pilantragem. Não tem como a gente dizer isso de outra forma, né? E, de um certo modo, os jornais vão fazendo até ironia com muitas coisas. Bolsonaro ontem, ele falou, mostrei para vocês, né, deu essa declaração aqui, que só lhe resta ser preso, morto à vitória. Bom, a vitória ele não terá, não tem a menor possibilidade. Então resta ele ser preso e morto. Como a saúde dele tá boa, a gente espera que ele não... Que não aconteça nada, né? A gente não pode desejar mal a ninguém. Só resta aquilo que ele já está no radar, que é a prisão. Quando ele fala isso, gente, é um ato falho. Ele está deixando escapar aquilo que tem sido o medo dele e a motivação dele juntar todo tipo de estelionatário ao seu redor para ameaçar as instituições essas que não vão se deixar romper por conta dessa maluquice. Hoje tem um artigo do Santos Cruz falando isso, e o Santos Cruz é um cara antenado lá, ligado com a reserva das suas armadas, e ele também dá uma afastada nessa pilantragem aí, e eu gosto sempre de enfatizar isso, que se a gente tem temor, a gente bate bumbo, os malucos saem dançando mesmo para cima e para baixo. E nada melhor como uma ironia para sacanear, né? A gente está vendo aqui matéria mostrando o que está acontecendo com Paulo Guedes, uma dessas figuras que nas internas aqui deve falar mal do Bolsonaro pra caramba, deve falar a realidade sobre o Bolsonaro, e aqui... Hoje no jornal O Sensacionalista tem umas coisas muito interessantes aqui, vou compartilhar com vocês porque eu acho que não vai dar para transcrever tudo. Montadora lança carro com tanque de 5 litros para brasileiro voltar a ter o prazer de dizer pode completar. É a solução, né? Eles ironizam aqui. E falam do Paulo Guedes. Se trocar Brasil por Suécia, tudo que Guedes fala faz sentido, diz economista. Brasileiro passa fome porque coloca muita comida no prato. Empregada doméstica não deveria ir para Disney. Todo mundo quer viver tempo demais. O filho do porteiro tirou 0 no vestibular e ganhou uma bolsa no governo. Pobres devem comer sobras. Qual o problema da energia ficar mais cara? Eles vão ironizando esse tipo de situações aqui, mas para mostrar que nós temos, de fato, pessoas que estão iludindo grande parte do povo brasileiro e, no mundo concreto, estão nos assaltando, estão subtraindo direitos. Se a gente tivesse gente em praça pública para protestar contra alguma coisa de fato, deveriam protestar a favor do impeachment do presidente da República e de todo o seu governo. Está fazendo aí essas trapalhadas todas que vão aumentar ainda mais a nossa energia, aumentar o nosso custo de vida, aumentar o combustível e não vão aumentar absolutamente nenhum direito social do povo brasileiro. Ainda tem gente que acredita, mas você que está aqui, felizmente, e que compartilha os nossos vídeos, você tem uma visão muito acertada do que está acontecendo, quem são os sujeitos que estão nos governando. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!